Hello everyone, welcome back to My Profile Videocast. This is our third episode. Hope you like it! No episódio de hoje falaremos mais uma vez sobre intercâmbio. Eu sou a Mariana Pegorim, fundadora da My Profile e professora de inglês. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o My Profile Videocast. Estamos aqui para falar de um assunto de muito destaque e muita relevância para vocês, que é o intercâmbio. Estou aqui com o Aurélio, com o Vinícius e com a Carolina. E para a gente começar, obviamente, eu gostaria que vocês se apresentassem, falando um pouquinho do que vocês fazem e, claro, como foi a preparação de vocês, como foi esse estudar inglês, me preparar para o intercâmbio. Aurélio? Ok, então, meu nome é Aurélio, sou estudante, basicamente, de engenharia. Atualmente estou estudando doutorado em energia, né? Então, o inglês sempre esteve ali, dentro do meu meio, porque os livros buscam isso, né? Então, eu tenho que usar. E essa preparação toda para o intercâmbio começa, na verdade, quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a ter aula de inglês com você. E desde então a gente foi estudando e veio essa... Não diria um pedido, mas você mostrou esse lado do intercâmbio, essa necessidade também, e a gente seguiu com esse sonho, né? Sim. Seguimos com esse sonho. Então, Vinícius? Meu nome é Vinícius, tenho 34 anos, sou formado em engenharia de produção, trabalho hoje com Master Data, e eu comecei a fazer comecei a fazer inglês na época do ensino médio, e eu acho que pelos materiais, né, sempre é falado, né, sempre mostrado muito conteúdo, né, de fora, então acho que desde quando eu iniciei a estudar inglês na primeira escola, e eu sempre tive a vontade mesmo de fazer o intercâmbio. Certo. Carol? Bom, meu nome é Carolina, tenho 33 anos, sou tecnóloga de alimentos e engenheira química. Trabalho na parte de vendas de soluções técnicas para a indústria de alimento. E diferente de vocês, o intercâmbio nunca foi um sonho, foi a Mari que plantou esse sonho em mim. Eu comecei a estudar inglês já com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar. Paguei meu primeiro curso de inglês, não foi com a Mari, foi em escolas regulares. Até então, o inglês era uma base que eu imaginava que eu precisava ter para trabalhar, que todo mundo precisa. Aquele início, né, de construir o sonho, a carreira. Depois de um tempo, comecei a fazer aula com a Mari por 7, 8 anos, praticamente. E nos últimos 2 anos, a Mari foi plantando esse desejo, fazendo eu entender que não se tratava só de inglês, se tratava de experiência, de vida, e isso mudou muito a minha cabeça para que eu tomasse essa decisão de fazer esse intercâmbio. E aí, trazendo um pouquinho dessa realidade do que é o intercâmbio, eu tento, assim, motivá-la e encorajar vocês, porque a minha experiência foi muito positiva. Então, assim, quando eu, né, não é nenhum poder de convencimento, mas quando eu apresentava isso pro Aurélio, pra Stephanie, pros alunos, era como uma forma de falar assim, vão lá, vivam, né? Não é pelo idioma. Acho que depois que vocês fazem, vocês têm essa ideia, assim, não é à toa que chama-se intercâmbio intercultural, né? Então, assim, o primeiro objetivo é a língua, mas e o que vem depois? Sim. E aí, vamos lá. Minha pergunta agora é, onde e quando foi o intercâmbio de vocês, Aurélio? ok, então, o meu intercâmbio foi em Halifax, né, que é a capital da província da Nova Escócia, Canadá. É basicamente uma cidade portuária a leste do Canadá, né? E eu fiz ela basicamente na primavera, em maio de 2023. Foi isso. Sim. E é interessante a gente salientar que tanto a escolha do destino do Aurélio e da Carol, obviamente eu tive a minha participação, né? Mas uma coisa que eu queria para ambos era, vamos procurar um destino fora do comum. Sim. Né? Então, assim, eu queria fugir um pouquinho de Toronto, eu queria fugir um pouquinho de Vancouver, tanto que eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu gosto muito de uma cidade chamada Calgary, não sei porquê, tem uma certa, né, uma conexão, e tenho muita vontade de ir pra lá e falo, gente, vamos buscar algo diferente, né? Porque viver o diferente vai trazer um resultado, e assim, é interessante. Nunca eu tinha pensado. Eu conheci Halifax por um curso que eu ouvi falar de formação de professores de inglês. Falei, nossa, que cidade é essa? Eu mesmo nunca estive. Vini, onde e quando? Eu fui em setembro de 2022 para Malta. Eu já eu trabalhava com duas moças que já tinham feito intercâmbio em Malta. Quando eu fui fazer os orçamentos, né, pesquisar sobre o país e tudo mais,
eu fiz o orçamento para os países que as pessoas vão geralmente fazer o intercâmbio, né? Que é Canadá, Irlanda, é, Estados Unidos. E como eu já tinha a referência dessas amigas, e aí eu fiz para Malta também. E aí eu tive uma amiga minha em comum, uma amiga minha da infância, ela tinha um amigo que já tinha feito intercâmbio em Malta durante 3 meses e já tinha feito intercâmbio também no Canadá durante 3 meses. E aí ela passou meu contato para ele e aí a gente ficou conversando e aí ele foi, tipo, meio que entendendo o meu perfil. E ele falou assim, eu acho que você vai se identificar muito mais em Malta do que no Canadá. E eu não tinha aquele desejo de, eu quero ir para tal país. Eu tinha o desejo de fazer o intercâmbio. O país eu tinha certeza que a experiência ia ser sensacional. E aí eu acabei indo para Malta. É interessante, Vini, pensar nisso porque eu faço sempre essa pergunta. O que te levou a ir a esse lugar? Foi o lugar especificamente do tipo, eu quero fazer um intercâmbio em Toronto? Ou, enfim, algum fator secundário, né? Uhum. Então, parece assim, eu sinto que parece que algo te chama naquele lugar, Sim, parece que né? ela parece que Aham, nesse meio caso. que me escolheu. Uhum, uhum. Carol? Bom, meu intercâmbio é bem recente. Eu fui esse ano em meados de maio e voltei em meados de junho, então eu fiquei ali cerca de 35 dias em Vancouver, no Canadá. E a escolha, assim, no começo foi muito difícil porque, como eu comentei, eu fui trabalhando a ideia, ainda não tinha certeza se eu queria fazer. Nesse momento de decisão de vou fazer ou não, a Mari aí já me ajudando, me influenciando um pouquinho, me passou uma lista de opções e eu comecei a olhar com calma. O que me direcionou para o Canadá foram duas coisas de início. Eu tinha uma vontade, acho que natural, de todo mundo de conhecer os Estados Unidos, uma potência, tá sempre na televisão, mas o dólar naquela época já ultrapassava os R$ 6, então eu cortei essa opção assim muito fácil. E o Canadá, duas coisas pesou. O fato de uma amiga do trabalho, há cerca de um ano, ter ido para Toronto, né, ter comentado das coisas que ela fez, eu acompanhei no Instagram, gostei bastante. E a questão de uma das minhas melhores amigas, que eu contei depois para Mari, que mora em Calgary. Aí eu acabei eliminando Calgary como uma opção também, porque eu imaginei que se eu fosse para lá eu não ia desgrudar dela, que é uma pessoa que eu sinto muita falta. E aí eu fiquei muito com Toronto ou Vancouver. Toronto eu acompanhei muito essa viagem da minha amiga do trabalho. E vi que é uma metrópole, tem bastante coisa para fazer, mas eu queria uma coisa mais contato com a natureza. E aí, Calgary era uma opção muito interessante, porque é uma região com montanhas muito bonitas, mas Vancouver também tinha essa opção. É uma metrópole, é uma cidade muito grande, mas ao redor tem muita questão de montanha, muitos passeios que você pode fazer, trilha. Eu fui já na época do verão, então eu consegui fazer muita trilha, aproveitar calor, até pegar uma praia em Vancouver que parecia meio impossível, assim. Então foi o que pesou na decisão, porque eu achei que ia ser um pouco de natureza, um pouco de cidade grande e também ficava ali numa distância não muito longa de Calgary. E acabou que eu consegui num final de semana, Vê só. no último, ver minha amiga, ela foi até Legal. Vancouver Que me legal. encontrar. Que legal. Então foi assim perfeito para mim. Legal. E aí a gente tem todo um processo, né? Porque o intercâmbio intercultural, ele tem as etapas, né? Então ele tem a primeira lá de, enfim, escolher o destino, visitar a agência. E aí muitos de vocês devem ter se pensado, né? E o que fazer com o idioma? Porque eu tenho a opção de ou vem construindo o idioma ao longo dos anos, né? Ou, opa, vamos fazer uma preparação. Então, minha pergunta agora é assim, como vocês descreveriam a preparação para o intercâmbio em si, mas falando do inglês? Certo, então eu comentei um pouco já, né? Mas a preparação, depois que eu tive as aulas com você, principalmente para as provas de ensino médio e vestibular para a faculdade, depois a gente começou a focar mesmo no inglês, digamos, livre, né? Não pensado em prova e tudo mais. Então ali já estava toda a preparação, né? Inclusive, quando você trazia pra gente a oportunidade de conversar com professores estrangeiros e tudo mais, isso sempre fez uma grande diferença ali para preparação. Fora que quando a gente estava próximo do intercâmbio em si, a gente ainda conseguia fazer aquelas, não diria ensaios, mas a gente se colocava nas posições, em situações de testar literalmente o inglês do dia a dia, né?
acho que toda a preparação foi basicamente na nossa aula, assim, né? E foram muitos anos, porque assim, diferente, né, de vocês, eu falo muito do Aurélio, porque o Aurélio, ele foi o primeiro aluno da MyProfile, e eu tô falando de 2013, Sim. né? Quando a MyProfile nem tinha sido criada ainda. Então, assim, ele foi lá o experimento das coisas, né? E aí eu vi que... Cobaia. O cobaia, né? E as coisas deram muito certo. E aí, assim, obviamente, ele não fez lá seus 10 anos de aula seguidos, mas, assim, teve um determinado momento, que se eu não me engano, acho que foi 2018, que ele começou e não parou mais, até o intercâmbio, né? Então, temos aí uma longa jornada. Sim. Vini, e aí, como é que foi a sua preparação? Eu já tinha, eu acho que antes de eu chegar na MyProfile, eu acho que eu já tinha passado por 3 escolas. Eu acho que eu tinha, na meu primeiro contato com inglês foi numa escola mesmo regular, e aí eu acho que depois das outras 2 foram inglês com professores particulares, e depois eu iniciei com você. Eu não me recordo se quando eu iniciei com você, eu já tinha a ideia, já tinha de fazer o intercâmbio. Já. E aí eu comentei com você, então, e aí a gente começou a se preparar, né? Você me mandava bastante testes para eu fazer, que eram os testes que tinham os testes que você faz de nível, né? Uhum. Começou a fazer bastante e começou mais direcionar, né? As aulas para o dia a dia, para não ser aquele choque tão grande, né? Porque a gente sabe que, queira que não, o que a gente aprende na aula, quando a gente vai para, assim, entre aspas, para as ruas, é diferente, né? A gente vê onde pega mesmo. É diferente. Sim, É diferente, mas assim, sem um não se consegue o outro. sim, Então, um é um caminho pro outro, né? sim. Carol, e a preparação? Como foi? Antes do MyProfile, eu cheguei a estudar em 2 escolas regulares, assim, diferentes, com turma de fim de semana. Em uma delas, eu não sei se eu comentei com você, Mari, mas eu cheguei até o último módulo. Eu fiz até o último módulo ali, seria o avançado. Terminei aquilo e senti que ainda não falava nada. Mas não me passou pela cabeça, vou fazer o intercâmbio então para destravar. Eu sempre com aquela preocupação, nossa, eu terminei, sei lá, 4 anos de escola, uma escola X, e eu não sinto que eu consigo apresentar um PowerPoint no meu trabalho sem gaguejar, digamos assim. Essa foi uma das razões que eu procurei a Mari, e a gente decidiu já começar com as aulas particulares. Depois disso, eu realmente destravei, fui evoluindo. E ao longo desses 7 anos, acho que a gente nunca tocou no assunto, né, Mari? Tipo, em 5 anos de aulas, assim, regulares, a gente nunca sentou e falou, nossa, Carol, você já pensou no intercâmbio? Eu também não falava nada. Mari tá aqui de prova, nunca citava, nossa, é um sonho, nossa, eu penso em fazer isso para melhorar meu inglês. E aí, quando essas conversas começaram a surgir, levou um tempo até eu tomar a decisão. Quando eu tomei a decisão de fazer, foi muito engraçado que a chave da Mari nas aulas começou a virar. Toda aula ela falava, isso vai ser importante para o seu intercâmbio. Trazia um tema, isso vai ser importante. Mudou um pouco a dinâmica das aulas, né? Ela pontuava, isso aqui, Carol, é muito importante para o seu intercâmbio. Então, eu já comecei a prestar mais atenção nessas coisas. Ao longo de uns 4 meses antes de chegar ao teste do nivelamento, eu comecei a estudar um pouco mais fora das aulas, assim, começou a me bater um desespero, para falar a verdade, com o teste de nivelamento. A Mari colocando um pouquinho de pressão ali, né, Mari? Confia em você. Você vai conseguir entrar nesse nível, Sim. Carolina. E eu ali, ai meu Deus, eu vou decepcionar a Mari, eu vou me decepcionar. E aí eu comecei a estudar mais fora da aula regular que a gente já tinha ali toda segunda-feira. Eu comecei a consumir mais e mais conteúdo em inglês, assistir umas videoaulas que a Mari indicava e fazer mais exercício de gramática. E assim foi ali 4 meses antes de chegar o nivelamento, né, da escola. Eu acho que eu intensifiquei um pouco mais o estudo fora das aulas que eu tinha de segunda-feira com a Mari. E aí foi a minha preparação para o teste. Acho que vale salientar o que vocês estão falando. O nome desse teste é Placement Test. E aí você tem um teste de nivelamento quando chega na escola. E por que que eu dou muita importância para isso? Porque o resultado desse teste, ele vai dar a qualidade do intercâmbio de vocês. Ou seja, você é B2, faça de tudo para conseguir esse B2. Porque assim, você talvez tenha aulas melhores, professores melhores, um melhor nível dos seus colegas de sala. E aí vale salientar um gap que existe entre a preparação do Vinícius e da Carol, porque eu preparei o Vinícius de uma forma X e eu tentei seguir o mesmo com a Carol e com outros alunos entre vocês.
E aí o teste de nivelamento da Carol foi, assim, não uma surpresa, mas a gente percebeu que aquela gramática que tinha sido cobrada dos outros alunos no teste de nivelamento, no dela não foi. No dela foi listening, ouça, né? Que, vamos bem dizer, né, trazendo em miúdos, a gente precisa estar com as habilidades boas, que são reading, writing, listening e speaking. Né? A gente tem que estar com elas afiadíssimas, porque assim, vocês sabem que numa situação de dia a dia, o vendedor não vai falar assim, olha, então, agora você vai usar present continuous. Sim. Mas eu estava com o mesmo medo da Carol quando do nivelamento eu falava para mim mesmo, eu preciso a minha prova, o resultado da minha prova precisa ser o mesmo do que a Mari me deu, porque se for a menos, eu não aceito. E aí, muito legal salientar, já que a gente está falando de placement test, é que a Carol me surpreendeu muito tanto no teste de nivelamento, quanto quando ela foi classificada, né, lá. E a mesma coisa vale para vocês, assim, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas é muito engraçado como cada escola coloca a sua regra. Eu tinha maior expectativa que o Aurélio fosse lá mudar de nível, porque, passou as 4 semanas e tal, mas as escolas falam, não, olha, para mudar de nível são 5 semanas. Sempre tem alguma regrinha que difere de uma escola para outra, né? Então, vamos voltar lá, naquele 2023, uns meses atrás. Embarquei, cheguei no meu destino, né? E a gente tem aquela famosa expressão da ficha cair. Então, a pergunta é, Aurélio, em que momento a ficha caiu? Certo. Essa pergunta eu fiquei pensando bastante nela, porque tem vários momentos em que você vai tendo que de fato usar o inglês ali, senão não vai rolar a coisa, né? Mas eu acho que eu poderia dizer que o momento que a ficha caiu foi quando eu precisei pedir Uber do aeroporto até a casa. Basicamente, eu acho que foi esse momento, porque assim que eu tive que fazer uma parada em Montreal e depois ir pro aeroporto de Halifax, né? E, e esse caminho todo você vai meio que seguindo ali, né? Todo mundo, tá tudo certo. Você não precisa exatamente conversar e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá e eu tava sozinho e o pessoal do aeroporto parece que sumiu, assim. Só tinha eu e mais uns 3, 4 funcionários, assim. Eu fiquei, ixi, agora o bicho pegou. Aí eu tive que conversar com o pessoal da Guarita pra entender, pegar informação. E aí, naquele momento que caiu a ficha mesmo. E aí eu até consegui pegar o Uber, foi interessante a viagem toda ali, porque eu fui conversando com o cara, já cheguei falando, não, já vou começar testando meu inglês com o cara e tudo mais. Aí ele foi contando toda a história dele, foi bem interessante. Foi esse momento, assim, que a ficha caiu. Não, agora é pra valer. Foi. Vini, a ficha caiu quando? Olha, eu fiz uma conexão bem comprida no meu voo de ida, e aí eu já comecei a ficar com muito medo, porque minha conexão foi na Alemanha, e aí eu já fiquei com muito medo, porque como era uma conexão de 7 horas, e aí eu tentei procurar aquelas salas VIPs, então pedi informação, as pessoas muito grossas, ou as pessoas não queriam parar para dar informação, então ali eu já comecei a ficar com muito medo. Aí quando eu cheguei em Malta, eu não tive tantos problemas para ir até a acomodação, porque eu já tinha feito o pacote com que iam me pegar no aeroporto. Nossa. Mas Transfer, né? isso. Mas aí eu fiquei totalmente calado, né? Porque tinha eu e mais alguns outros estudantes, mas cada um era de um país. Então nós fomos até a acomodação todo mundo em silêncio. Em silêncio. E minha ficha caiu mesmo. Eu cheguei no sábado, e aí nós fomos por uma. Tipo, como se fosse um bar mesmo, que era um evento dado pela escola, pra gente conhecer os alunos mesmo. Mas minha ficha caiu mesmo na segunda-feira, quando eu cheguei na escola e eu tive que perguntar informações da minha sala pro recepcionista. Que eu peguei e falei assim, meu Deus, como que eu vou falar palavras específicas? Como que eu vou conseguir falar aqui onde eu tô, da onde eu sou, pra onde eu preciso ir? Aí foi aí que minha ficha caiu, que eu falei assim, daqui pra frente é só inglês. Sim, daqui pra frente é só inglês. Só inglês. Acho que é essa a percepção que a gente tem, né? Sim. Eu falo que o primeiro dia traz bastante medo, né? Assim, as primeiras 24 horas, elas são tipo pânico mesmo, assim, sabe? E depois, parece que com o passar dos dias, né? Tudo vai melhorando. Carol, a ficha caiu quando? Olha, eu tive um processo um pouco diferente do de vocês, que como a Mari sabe, eu tive que destravar o inglês um mês e pouco antes. Eu tive uma oportunidade de trabalho para Dinamarca. E lá se fala dinamarquês e inglês, então eu fui para me virar com inglês e lá todos falam muito bem inglês. Então essa sensação que vocês estão descrevendo, eu senti quando eu cheguei lá.
Foi um pouco mais de um mês antes, talvez, do Canadá, se eu me recordo bem. Então, essa parte que vocês estão falando de tá, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi como que eu falo para ele que eu preciso de um recibo sem ele entender receita? Coisa de pronto, porque eu tava viajando a trabalho e tudo precisa de recibo, né, depois para comprovar. Aí eu tava assim no táxi, desesperada para pedir um recibo depois. Então eu passei por essa, mas aí fluiu. Então essa parte que vocês sentiram, eu não senti tanto. Mas o que que aconteceu sobre cair a ficha que eu estava fazendo o intercâmbio? Nos meses que antecederam a viagem, eu estava num turbilhão no trabalho, então eu simplesmente não planejei nada. Eu não consegui falar, por exemplo, com essa minha amiga de Calgary, combinar o que que a gente ia fazer, quando a gente ia fazer. Simplesmente chegou o fim de semana de embarcar. Eu embarquei ainda sem entender o que ia acontecer, sabe? Assim, trabalhando no aeroporto sem entender que eu ia ficar 35 dias fora, ia ser uma experiência totalmente diferente. E aí, quando eu cheguei em Vancouver, eu passei pela imigração, e aí eu fui pedir o Uber, eu fiquei em choque, assim, eu fiquei uns 15 minutos no aeroporto, assim, comecei a conversar com essa minha amiga que estava no Canadá, falei, Carol também é o nome dela. Cheguei, tô aqui, já passei por tudo. A gente conversou um pouco e eu fiquei ali, começou a me dar um desespero. Eu falei, nossa, eu vou morar 35 dias na casa de um estranho. Eu não sei o que que eu vou comer, eu não sei o que que eu vou fazer. Ali eu fiquei um pouco em choque, não tanto pelo idioma, mas pela experiência que eu tinha topado. Eu me perguntei ali no aeroporto se eu tinha feito a escolha certa. Comecei a ter medo Cara, ali, mas da experiência, de tudo, Sim. porque eu saí da minha zona de conforto, né? É uma experiência super agradável, mas você sai da sua zona de conforto. Então não foi nem tanto o inglês que pegou ali na hora, foi mais tipo, nossa, eu topei fazer isso, ficar Situacional. 35 dias fora. E eu passei o Uber todo calada, preocupada se eu devia acenar, se eu devia cumprimentar com a mão, se eu acenava de longe, o que que eu devia falar, tipo, ai, tô muito feliz de estar aqui, ou eu não falo nada, entro no meu quarto e sim. fico quieta. Então ali eu comecei a fazer uma série de perguntas, que é o choque mais cultural do que o idioma em si. Eu não sabia como me comportar no homestay. E foi ali o momento que caiu a ficha de eu vou ficar 35 dias nesse país. Estamos acostumados a fechar uma viagem, sei lá, ficar uma semana ou 15 dias no máximo, né? Maravilha. Sim. Exatamente. Mas fazer várias outras coisas, né? E não estar num país durante 30 dias com uma cultura completamente diferente, pessoas diferentes, lugares diferentes, né? Você não sabe quem você vai encontrar quando você chega nas acomodações, é complicado. Sim, e eu sou acostumada a viajar sozinha a trabalho, onde não tem muito tempo assim para lazer. Eu até consegui aproveitar uma coisa ou outra na Dinamarca, mas estando ali você tá sozinho, né? E eu nunca tinha passado por essa experiência de estar numa viagem minha sem alguém me acompanhando, né? Então foi realmente um choque ali, mas depois tudo fluiu bem. Acho que tanto o Aurélio quanto a Carol, eles tiveram experiências, assim, positivas de homestay. Uhum. O Aurélio, principalmente, acho que ele foi muito bem acolhido pela família. Muita sorte. Muita sorte. Porque assim, a gente ouve N histórias e vídeos e tal, mas assim, vamos trazer a realidade, né? Do tipo, não tem o porquê essa experiência ser ruim, a não ser que, sei lá, né, fatores que são alheios à nossa vontade. Do Sim. tipo, sei lá, tempestade, ai, a neve, não sei o que isso é uma coisa que você tá lá, você tem que viver, né? Sim. Mas assim, eles tiveram bastante, né, até sorte, eu diria. Eu disse, E aí, posso contar se quiser. História. É, vamos contar, mas eu vou pedir pra vocês. Vamos partir pra escola agora, Uhum. que a gente não abordou esse tema no primeiro episódio. Eu queria que vocês contassem como era a escola, a formação da turma, as nacionalidades, se vocês lembrarem, a duração do curso e do curso em si, como foi. Certo, então a minha escola, enfim, fisicamente falando, ela era super agradável, super acolhedora. O corpo docente, administrativo também eram bem, bem amigáveis, né? E aí, para a formação das turmas, eles faziam, né, o nivelamento. E você tinha basicamente 3 turmas. Você entrava para uma turma de Reading e Writing, a outra turma de Speaking and Listening, e tinha uma outra turma ainda que seria como se fosse um extra ali, que tinha um professor que passava algumas atividades pra gente fazer. Às vezes a gente saía da escola para fazer essas atividades. Era bem interessante. E lá eu tive a oportunidade, apesar da gente buscar, de certa forma, um lugar que eu tivesse mais contato com o canadense, lá tinha bastante estrangeiro, né? E essas escolas sempre vão ter, né?
E aí eu acabei conhecendo italiano, colombiano, japonês, chinês, mas principalmente tinham muitas coreanas, mães coreanas principalmente, porque a família principalmente o pai vai lá a trabalho e ele traz a família toda, só que a mãe precisa também, pelo que eu entendi, fazer um estudo para conseguir ali o visto e tudo mais. Então tinha todas essas nacionalidades e essa organização da turma, né? E aí eu até tenho uma curiosidade que quando eu fiz lá a minha prova de nivelamento, eu entrei num nível, só que eu percebi que em uma dessas turmas que eu comentei, eu poderia talvez me desafiar mais. E aí eu pedi para eles colocarem eu em outro nível nessa turma. Então eu fui, acho que o primeiro, talvez até o único aluno que fez isso até hoje. Porque geralmente você vai ficar lá para mudar de nível, né? Fazer a prova. Eu, no caso, não tive esse tempo hábil para fazer isso. Então eu fiquei em 2 níveis diferentes nas turmas, assim. E foi bem interessante porque aí eu também consegui conhecer mais gente ainda, né? Foi bem legal. É isso. Certo, certo. A escola do Aurélio me impressionou bastante, assim, em termos da qualidade do material, muito diferente de tudo que eu tinha visto, Uhum. né? Vini, como é que era a escola, formação da turma, professores, aula? Eu achei só um pouco estranho porque a minha prova de nível eu fiz aqui, né? Eu fiz aqui, mas eu não quis me enganar, né? Então eu fiz completamente é, sem nenhuma consulta. Fiz que eu falei assim, não, quero testar meu conhecimento mesmo e estar no nível correto. E chegando lá, a escola extremamente acolhedora também. As pessoas que trabalhavam na escola, assim, na recepção, nas áreas comuns, eram pessoas de diversos países também, e eram pessoas que já tinham estudado alguns anos na escola e aí decidiram migrar a vida lá para Malta, então tinha muitas pessoas que já eram ex-estudantes de lá, então eu achei isso muito bacana. Eu dei um pouquinho de azar na primeira turma que eu caí, porque a professora era uma professora lá de Malta mesmo, o sotaque dela era extremamente carregado. Eu e as outras pessoas das outras nacionalidades, a gente não conseguia compreender ela. E ela fugia muito, muito do foco da matéria. Tipo, ela começava a trazer exemplos da vida dela e ela fugia completamente. E aí, depois de 2 semanas, eu olhei pra mim e falei assim, eu não tô aprendendo nada. E aí eu peguei e falei, não, uma semana e uns dias. Eu falei assim, não tô aprendendo nada. E aí eu falei assim, não, eu preciso mudar de turma. E aí eu fui pra. A única coisa que eu achava que ela fazia de legal é que logo no começo da aula era uma mesa coletiva e ela perguntava onde eram os países e ela separava. Se tivesse 2 brasileiros numa mesa, ela falava assim: não, um brasileiro sai daqui e vai para outra mesa. Então essa era a parte legal. E aí eu saí um dia e fui para a secretaria e falei assim: eu preciso mudar de turma porque eu não tô aprendendo, a professora assim, assim, assado. E aí eu fui para uma outra turma. Nossa, completamente diferente. Eu acho que em 2 aulas da outra professora, a outra professora era da Europa também, mas eu acho que era da Suíça, a professora. E ela morava lá em Malta já fazia 2 anos e meio. E foi completamente diferente. Eu acho que com 2 aulas dela eu já tinha, sei lá, avançado a uma semana de aula da outra. Foi É, muito, muito bom. é interessante, eu queria fazer esse comentário, porque eu lembrei, você falando dos professores, quando eu conversei com a Aurélia durante o intercâmbio, eu falei, e aí, qual é a nacionalidade do seu professor? O que você respondeu? Então, na verdade, a escola também tinha essa questão dos professores terem diversas nacionalidades, né? E um dos professores era brasileiro. Brasileiro. Só que ele já morava lá, ele é do Rio, né? Inclusive, provavelmente ele vai ver esse vídeo, o Diogo. Ele é originário do Rio, né? Então ele foi pra lá e tava lá já há 7 anos. Então você nem percebia nada, assim. E, inclusive, se eu falasse alguma coisa em português, ele mesmo às vezes não compreendia algumas palavrinhas assim. Nossa, que Ou legal. se ele compreendia, ele já dava uma desviada, assim, sabe? Ele não ajudava, não. Tá Mas foi certo. chocante, assim, Sim. quando ele A falou, Mari ele é ficou brasileiro. super Eu assustada. fiquei assustada. Você Não, falou assim, vai voltar sem Preocupadíssimo. nada. não, porque não é pelo fato de ser brasileiro, mas às vezes que eu fiz intercâmbio, as escolas valorizavam muito. Esse professor é daqui, esse professor é Uhum. não sei o quê. Aí eu falava, bom, pensei,
É uma pré-seleção que tem. Você só pode ir se você é nativo, se você é nascido. Eu tinha essa ideia. E foi muito legal porque quebrou um paradigma. Eu tive uma professora árabe, um professor canadense de fato e esse professor brasileiro. Vale salientar também que, no caso de vocês dois, eu até falei pra vocês, eu falei, vai ser raro vocês encontrarem um canadense que diga, eu sou de família canadense, porque o Canadá é um país de imigrantes, Sim. né? Então, assim, a família que eu morei em Toronto era italiana, né? Então, eu fazia essa pergunta, eu falei, vai, Aurélio, procura um canadense lá, né? Porque o fato da pessoa ter nascido lá, eu sei que faz com que ela seja, porém, qual que é a origem? Né? Assim, não tô questionando a qualidade disso, tô dizendo que isso fez a formação do país, né? Carol, a escola. Bom, o meu nivelamento, assim como o seu, ele foi feito aqui, né? Online. E deixou eu muito ansiosa e a Mari muito ansiosa, porque saiu um número lá, mas a gente ainda, pela classificação da ILAC, que foi onde eu estudei, a gente não conseguia entender exatamente onde eu ia estar. E o nível certo com a grade, ele sai 1 ou 2 dias antes da aula que começava ali na terça-feira, porque na segunda era feriado. Então eu fiz o teste, a gente tinha uma ideia que ia ser ali entre Upper Inter e um Advanced, só que aí quando chegou o meu cronograma de aula, eu tava no High Advanced, que é o penúltimo nível da AILA, que depois só tem mais um nível de 4 semanas e o curso acaba. No primeiro momento eu entrei em choque, mas eu falei, bom, se esse foi o nível que saiu no teste, vamos lá, bora. Eu estava em uma das salas que era mais cheia, com 15 alunos, porque funciona da seguinte forma, né, Ayla, que a cada 4 semanas você pode passar para o nível seguinte, né? Dentro dessas 4 semanas, a cada 15 dias tem um teste. Você precisa tirar 60% entre todas as habilidades ali de inglês em um dos testes, e aí depois dessas 4 semanas, você migra, né, para a próxima turma. Do que eu conversei com o pessoal lá e com alguns professores, é que geralmente os alunos conseguem, em todos os níveis, passar em 4 semanas, os mais esforçados, assíduos, mas chega no High Advanced, é bem difícil. Então, a parte de gramática, sim, eu falava para Mari que era muito pesado. E aí, esse nível, né, como é o penúltimo, o pessoal costuma passar de 8 a 12 semanas para conseguir ir pro último nível ali, que era a parte de proficiência. Então, eu fiquei só 5 semanas lá. A sala sempre era muito cheia, porque passava ali 4 semanas e era um ou outro que saía da turma. Então, eu fiquei ali todo o tempo com gente que já estava lá antes de eu chegar. A minha sala, a maioria do pessoal era de Taiwan. E era engraçado que eu sentava numa mesa onde era todo mundo de Taiwan e eu era a única brasileira. E então, por vezes, o professor ele tinha que ficar mudando as pessoas de lugar, porque ele tentava evitar essa interação da parte do speaking sempre com a mesma nacionalidade. O pessoal não costumava falar o próprio idioma lá nas aulas, não, mesmo quando estava, como a gente fala, né? Panelinhas. Mas ele sempre mexia na parte do speaking para evitar, porque a aula era basicamente dividida entre o início da manhã começava com uma parte de conversação, né? Esse era o curso principal. Aí ia chegando o período mais para tarde, perto do almoço, a gente tinha uma parte de gramática bem intensa. E depois a gente ainda tinha 2 vezes por semana uma aula que eles chamavam de eletiva. Então você podia escolher o tipo de aula entre várias opções. Então tinha gramática, que era muito uma gramática para preparação de exames, tinha Daily English, né, que eu comentei, que era mais assim, usar o inglês em diferentes situações, vou num banco, vou num cartório. Acho que isso é parecido com o que eu comentei que tem E aqui eu no fiz a personal. parte de pronúncia, que era que até a Mari recomendou, vá, porque você já tá aí, tenta algo totalmente diferente, né, do que você já fez. Eu nunca tinha feito uma aula focada em pronunciação e no fim, foi muito positivo, assim, a professora era ótima e a dinâmica da aula, assim, era bem legal, divertida. Então, era dividido dessa forma, as aulas, e eu ainda tinha uma aula extra, né? O pacote que eu fechei era um pacote que chamava Power English, então era uma aula que à tarde nem todo mundo tinha. E nessa aula eu tive um professor canadense, de família nascida no Canadá, e era muito legal, porque ele falava um pouco assim, porque a cultura canadense, na verdade, é um pouco de tudo.
né, de uma mistura. E aí ele falava de algumas coisas que eram, assim, do Canadá ali desde o início. Então, desde alimentos, que foi quando eu conheci alguns snacks, assim, algumas coisas que eram muito típicas de lá, fabricadas lá, como lugares para ir, para comer, que eram mais do pessoal ali da região que conhecia, não era muito para turista. Uhum. Então, foi muito legal, né, ter essa experiência do Power English, mais pelo professor compartilhar um pouco. E ele era casado com uma americana. Então tinha uma troca bem interessante aí de falar da diferença dos países. Às vezes acabava entrando até um pouco em política, sabe? Então acabava sendo uma discussão legal. E em inglês, que a gente focava bastante na parte de conversação. Então foi bem interessante ter essa aula. Uma coisa que eu queria lembrar é que, não sei você, Vini, mas assim, tanto o Aurélio quanto a Carol relataram que, mesmo dentro de um mesmo nível, existem outros níveis. Ou seja, existe um aluno que tem mais habilidade com uma coisa ou outra. E às vezes isso é notável, principalmente quando a pessoa começa a falar, né, Carol? Que ela comentou, Mari, eu tô numa turma de High Advanced, mas eu não sinto que todo mundo é assim, né? Então, e é interessante porque, assim, eu falo que isso humaniza muito o idioma. Porque aqui no Brasil a gente tem esse problema em sala de aula. Sim. Então, assim, não é uma questão local. Isso é uma questão da aprendizagem em si, né? Então, acho que vale a pena salientar, até mesmo porque a gente mexe com a capacidade cognitiva dos nossos alunos que estão assistindo, né? Então, assim, é normal. Existem, vamos dizer assim, subníveis, vamos dizer assim, dentro de um mesmo nível. Mas é total, a gente conseguia perceber, né? A facilidade de umas pessoas para algumas coisas e a dificuldade, né, de outras para alguns temas, alguns dias de sala. Eu vou, ainda falando sobre a escola e sobre o intercâmbio, queria perguntar para vocês, assim, qual foi a adaptação mais difícil enquanto vocês estiveram no país? Foi a comida? Foi a saudade? Foi a nacionalidade das pessoas que lá estavam? O que foi mais difícil, Aurélio? Então, eu sou uma pessoa que consegue se adaptar muito fácil Eu sei. enfim, às situações, né? Então, apesar de, por exemplo, a comida era muito diferente, mas foi tranquilo até se adaptar. A, a, a mãe da casa, né? Ela até tentou fazer arroz e feijão pra mim, numa tentativa. fofinha. Foi. O feijão lá não era doce também? Não, era um feijão normal, só que tava totalmente sem sal. Tava bem diferente. Eu acho que é melhor do que o feijão doce, que lá em Malta o feijão era doce. sei. Então, não era esse doce, mas tava muito diferente. Aí eu até falei, não, tá legal, mas tá diferente. Tá faltando alguma coisa. Mas eu diria que o que talvez tenha me dificultado, né, na parte de adaptação foi principalmente quando eu precisava fazer pedido em fast food, né? Teve uma experiência em específico, né, que a escola ficava dentro de um, entre aspas, shopping, né? Era basicamente um shoppingzinho. Então, logo na entrada tinha um Tim Hortons, né, que é famoso lá, como se fosse um McDonald's. Ou um Starbucks, né, mais parecido com um Starbucks. Só que lá tinha os cafés da manhã e a galera entrava lá e ia direto lá, né? Então as filas ficavam meio grandes. Aí eu falei, não, vou tentar um dia, né? Vai que vou tentar experimentar, né? Aí eu fui e eu comecei a tentar falar com a atendente e ela, tipo, na pressa, assim, aí a fila grande atrás de mim e eu, tipo, meu Deus, não tá saindo, não tá indo, não tá indo. Aí ela me colocou pro lado e eu fui ter basicamente um atendimento com a gerente, assim, sabe? Específico, só eu e a gerente, pra conseguir fazer meu pedido, porque não tava indo. E eu acho que essa foi a adaptação mais difícil assim, que eu tive, de conseguir fazer os pedidos em fast food. Mas depois deu certo no Tim Hortons. Sabe? Porque você vai percebendo que ao longo das semanas, né, as coisas vão melhorando, né? Sim. No primeiro episódio a gente falou muito sobre o que é a primeira semana, os resultados da segunda, o da terceira, e na quarta, tipo, feels like home, sabe? Vini, adaptação, o que foi mais difícil? Pra mim, é porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Um pouco não, eu sou muito ansioso. E eu queria aproveitar cada segundo. Eu ficava desesperado quando eu chegava da escola e eu falava assim, meu Deus, eu não programei nada pra eu fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Escuta. E aí eu fazia assim, e teve uma coisa que eu achei um pouco ruim, é que lá a escola era assim, eu tinha um dia aula de manhã, outro dia aula era à tarde. Um dia aula de manhã, outro dia aula à tarde. Então, eu tinha essa dificuldade também de me programar para fazer, para turistar, para fazer as coisas. Porque eu chegava a estudar um pouco, mas eu também eu falei assim, não, eu preciso sair daqui do apartamento, eu preciso
conhecer pessoas, eu preciso falar, preciso ir em restaurante, eu preciso colocar meu listening e meu speaking para jogo. Eu preciso falar, preciso ouvir, eu preciso me comunicar. E aí ficava nesse desespero. Acho que foi essa minha adaptação, que eu queria preencher o meu tempo 100%. Vini, você foi para Malta? O objetivo de Malta era o intercâmbio inglês em si, mas eu Sim. sei que teve umas viagens de turismo, né, nesse meio tempo. Sim, e para onde foram? Eu aproveitei, né, que eu já estava lá na Europa, né, e é muito mais barato, né. Eu aproveitei, eu acho que na segunda semana eu fui para Itália, fui para Roma, e na última semana eu fui para Espanha, fui para Barcelona. Sim. Foram 2 experiências, assim, surreais de legais, e pretendo muito, muito, muito voltar principalmente para Itália. Sim. Gostei bastante da Espanha, mas eu tenho vontade de voltar para Itália. Carol, temos aqui comunicação, temos aqui aproveitar o tempo ao máximo. E a sua? Nossa, foi um pouco relacionado a duas coisas. Uma, a Mari sabe bem, que era a comida, porque eu ficava mandando foto para ela. Mas foram duas coisas, né? Primeiro, eu fiquei um pouco em choque de estar numa casa com pessoas que eu não conhecia. E eu ficava com vergonha de pegar, de encher a minha garrafa com água. Sim, assim, eu ficava no quarto esperando não escutar barulhos. Vai sozinho. Assim, agora a casa tá silenciosa, agora eu posso encher minha garrafa d'água. Mas não era uma questão de encontrar, com medo de falar inglês. Era uma questão de vergonha mesmo, porque eu tava na casa, tipo, na minha cabeça eu estava incomodando a família. Tipo, eu tô aqui de visita. Não, eu paguei, né? Exatamente isso. Mas demora às vezes pra gente entender. Até passar essa vergonha, foi uma semana que eu só pegava água quando eu não escutava barulhos. Eu ficava com sede mesmo. A casa tá vazia, agora eu posso sair. Agora tá vazia. Eu já enchi um galão, que já era pra não ter que subir, porque eu ficava na parte de baixo e a cozinha na parte de cima. Então, primeiro, a vergonha de usar os espaços da casa que eu podia usar. Né? Então, eu ia no banheiro, se eu mexia um shampoo mais pro lado, eu falava, quantos graus que eu tenho que virar pro shampoo ficar idêntico, sem pegadas, porque senão a pessoa vai pensar que eu usei o shampoo dela, alguma coisa assim. Então, a primeira semana fiquei um pouco em choque com isso. Até evitava tomar banho no homestay, eu comecei a fazer academia lá, eu deixava para tomar banho na academia, para chegar no homestay já só ter que pegar minha comida. Exato. E aí foi uma das coisas difíceis. Acho que foi uns 10 dias para eu parar de ficar com vergonha de usar o espaço da casa sem ser meu quarto. Como se eu estivesse num cativeirinho, sabe? Eu só pudesse ficar ali. Depois que essa vergonha passou, outra parte difícil foi a parte da alimentação. Porque eu sou um pouco chata, assim, com comida. Gosto de comer coisas específicas. Sigo uma dieta mais certinho. E aí, quando eu cheguei lá, eu achei que ia ter pelo menos o mínimo de flexibilização para eu cozinhar uma coisa ou outra. Eu digo uma coisa ou outra assim, um ovo. Não que eu fosse preparar uma refeição. Nem na minha casa eu faço isso direito no Brasil, eu não ia fazer lá. Mas aí, como a casa era pequena e tinha 4 estudantes no total, né? Eu e mais 3 pessoas, não tinha flexibilização assim para fazer um ovo cozido de manhã. Então, eu tinha que ficar comprando muita coisa com proteína no mercado, já pronta para comer, seja bebidinha, seja um frango que já tivesse pronto. Então, assim, a cada 5 dias eu ia no mercado, voltava com uma sacolinha com frango, com as minhas coisinhas. E no geral, assim, eu não sei se vocês deram sorte, se vocês fecharam um pacote com refeição, né? Eu fechei com café da manhã e com jantar. O café da manhã eu já esperava que fosse ali, estilo Canadá, Estados Unidos, que é pão, geleia, pasta de amendoim. Então, eu já tinha me preparado. Menos para a parte que eu não ia poder nem cozinhar o ovo. Isso aí, na hora, eu fiquei um pouco chateada quando eu cheguei lá. E aí, eu fechei o pacote não com almoço, porque eu levava um sanduíche que eu mesmo fazia, eu comia alguma coisa na rua da escola, e eu fechei um pacote com jantar. E aí o jantar, assim, cada dia era uma coisa diferente, poucos dias eu gostava, então alguns dias eu comia só um pouco e depois comia alguma coisa que eu comprava fora. Então a parte da alimentação, assim, para mim foi bem difícil. Desculpa. E até mesmo fast food é legal, você chega lá, você come em alguns lugares diferentes, igual o Wendy's que não tem no Brasil, e eu adorei. Só que chega uma hora que você não aguenta mais. Um lanche que você quer, um arroz, um feijão, um estrogonofe. E aí era muito difícil encontrar isso com um preço ok, né? Os dias que eu comi melhor foram os fins de semana que a minha amiga estava lá.
Aí a gente ia nos restaurantes mais fancy da vida. Só que aí, assim, morriam $80, Exato, assim, sim. numa Nossa, refeição. exato. Tive essa experiência também. Mas o que eu ia perguntar era se as comidas que eles deixavam pra janta, geralmente eram aquelas congeladas que eles só esquentavam. Alguns dias, sim. Alguns dias era uma lasanha, que eu acho que as nossas lasanhas congeladas brasileiras são melhores. Entendi. E assim, no geral, era muito carne que não era carne, sabe? Essas almôndegas que você compra pronta no mercado e bastante fritura. E aí, quando eu via, assim, um legume, alguma coisa, era uma ervilha solitária ali no meu prato, sozinha, distante, no canto do prato. Então, essa parte pra mim pegou. Eu tirava umas fotinhas, mandava pra Mari, às vezes ela ria da situação, mas Com certeza. vamos Eu- curtir as Aurélio, outras coisas. Mas o mais engraçado foi o primeiro dia. Ela chegou e falou assim: Mari, tem um recado na cozinha dizendo. Eu não lembro o que era, o que estava escrito, mas estava assim: Please don't cook. Sim. Tipo, Caramba. eu fiquei em acomodação estudantil, eu não fiquei em homestay. em homestay, é. Então, e eu gosto de cozinhar, eu já cozinho aqui, já cozinhava, né, aqui no Brasil. Então, quando eu fui pra lá, então, quando eu cheguei, tinha um menino que era da Turquia, foi extremamente receptivo, ele já estava lá 2 semanas, ele foi extremamente receptivo, levou eu e mais um menino do Japão para conhecer os dois mercados, um mercado pequeno e um mercado super grande. Aí nós aproveitamos, fizemos nossa compra e aí eu já comprei tudo. Então eu cozinhava, deixava. E aí na geladeira tinha o número do quarto, de acordo com. Sei lá, o meu quarto era o 2, aí na geladeira tinha a prateleira número 2. Aí eu colocava todas as minhas coisas lá, ninguém mexia. E aí eu cozinhava, e aí às vezes eu cozinhava, tipo, fazia umas marmitinhas pra... Só o congelador que era compartilhado, mas a geladeira você tinha o seu lugar específico, então eu não tive muita dificuldade. E também Malta eu comi, que eu amei, muita comida turca. Muita comida turca, que Interessante. depois eu dei uma pesquisada, né, historicamente, né, e Malta tem muita influência turca, né? Então tinha muito restaurante turco, a comida era muito bem servida e barata. Então comi muita comida da Turquia. Foram 3 experiências, né? Porque a minha, a gente até brincou da sorte, porque eu não precisei cozinhar. E eu não tive esse lance que geralmente o pessoal fala que é a comida congelada, né? Sim, eu tive muito. Eu tive a sorte de entrar numa família que basicamente era um casal de aposentados que teve 3 filhos homens que já estavam casados. Então eu meio que usei o espaço dos meninos ali e eles me trataram como um filho, assim, Legal. sabe? Então eles cozinhavam sempre certinho pra mim, bonitinho. Tanto teve uma vez que eles fizeram lagosta pra mim. Nossa, chique. E Nossa, Exatamente. eles gente, chegaram a que fazer um legal. churrasco, mas porque eu não cheguei a participar exatamente do churrasco, mas depois eu comi o hammer dele, né? O pernilzão lá. Mas uma coisa interessante dessa parte é que não tem almoço de fato lá, né? Eles fazem um lanchinho. E essa foi uma preocupação minha. E aí eu já cheguei conversando sobre isso com o casal lá. E aí eles faziam um lanchão pra mim, né? Então, teve uma vez que tinha pizza, eles colocaram, tipo, 3 pedaços de pizza desse tamanhão, assim, pra mim, que eles entenderam que eu precisava do almoço, né? Que era importante. Não era só um lanchinho que eu ia É fazer lá na escola. culturalmente isso, né? Na Europa também, Sim. né? O lunch break que vocês tinham na escola, eu também tinha. Gente, era muito curto. E Sim, nós 15 temos, minutinhos. exatamente, nós temos esse hábito de almoçar por 1 hora, comer, sentar, tal. As pessoas às vezes almoçam, comem esse lanche rápido, andando, né? Isso foi um choque pra mim. Em Londres, num dos cursos que eu fiz, eu chegava atrasada, eu era a que chegava atrasada todos os dias no horário do almoço, Da alimentação. pós-almoço, por causa disso. E eu resolvi respeitar, né? Eu Sim. falei, eu preciso desse momento, o que que eu posso fazer? Eu falo que a nossa refeição principal é o almoço. Sim. A deles não é, Exato. vocês sabem. A gente até consegue ficar sem o jantar, né? Mas sem o almoço, não. Eu sofri isso na volta, que eu também, na volta, eu fiz escala também na Alemanha, só que a minha escala foi bem no horário do almoço. Juro pra você, eu fiquei 40 minutos dentro do aeroporto da Alemanha procurando algum restaurante que tivesse, sei lá, um macarrão. Eu não encontrei. Era só uns sanduíches enormes com os pães. Cada parte do pão era dessa largura. E, tipo, queijo branco, rúcula, tomate. Era só isso. E aí, esse foi meu almoço. Aquele gosto Exato, de Nossa, nada. É. E eu contava para as pessoas lá
que eu sentia falta do almoço e explicava que no Brasil, trabalhando, a gente tinha às vezes de 1 a 2 horas, ia para um restaurante fora da empresa, mostrava a foto dos pratos que eu costumava comer no almoço e ficava, nossa, 1 hora de almoço, eles ficavam tipo, deslumbrados assim, sabe? E era bem engraçado. Eu fiquei meio conhecido também. Sim. Aqui no Brasil eu já sou por comer bastante, e lá eu também fiquei conhecido por isso. E não foi diferente, né? Não foi. Assim, a gente tem todo o intercâmbio, né? Ele tem diferentes propósitos, né? E eu sei que o de vocês não foi diferente, cada um foi lá com a sua ambição pessoal, profissional, enfim. Vocês também turistaram, Carol foi pra Nova York, não foi? Não cheguei aí. Não, Eu fiquei foi eu não saí de Vancouver. não saiu de Vancouver, desculpa. Bom, enfim. Mas a gente tem esse lance de aproveitar, já que estou aqui, deixa eu fazer, né, meu turismo. E aí temos sempre um saldo da experiência, né? Que é aquilo que ficou. Então, assim, Aurélio, eu sei que talvez não seja uma pergunta muito fácil, mas qual é o saldo desse intercâmbio intercultural? Certo. Então, eu resolvi responder ela com algumas coisas que eu trouxe, digamos, fisicamente mesmo, né? Então, um dos saldos foi algumas amizades que eu ainda consegui manter, né? Um pessoal da Colômbia, um pessoal do Japão, então isso foi um saldo. A imersão em si também, com certeza é um saldo de conseguir estar ali, ver a outra cultura, conseguir começar a compreender melhor o inglês, né? Porque ter isso aqui no Brasil ou é muito caro, ou é difícil mesmo de encontrar. E um dos saldos que eu tive, que é na verdade uma história engraçada, é que quando eu voltei de lá, eu pensei, não, ok, eu tô entendendo melhor o inglês, mas eu percebi mesmo que tava assim quando eu peguei os ônibus aqui e não tava conseguindo ouvir as fofocas de dentro do ônibus, sabe? Tipo, eles estavam falando e eu não tava conseguindo entender. Eu, tipo, caramba, esse será que é muito um bom. dos saldos, né, do intercâmbio? Aí, enfim, depois de um tempo isso mudou, né, porque você não tá na imersão, mas eu achei interessante isso. Esse é o meu saldo. E é interessante também lembrar que, assim, a gente fica lá imersos as 4 semanas, volta, existe um readaptar a realidade, né, a aquilo que você é, ao Sim, com Aurélio certeza. que você é, né? E aí, assim, tem sempre algo que fica, né? Eu falo porque, assim, o meu primeiro já vai fazer 10 anos. E aí eu tenho lembranças, né? Eu consigo ver coisas dentro do meu inglês, dentro da minha profissão. Eu falei, nossa, isso aqui é um saldo da minha Sim. primeira vez em Londres, né? Vini, qual que é o saldo? Existe. Existe muito. Para mim, foi a minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem sozinho. Eu morro de medo de andar de avião. Então, assim, para mim foi um turbilhão de emoções. E para mim o saldo foi completamente positivo. Eu acho que, igual você falou no começo, eu acho que todo mundo que tiver uma oportunidade ou que conseguir se planejar, se programar para fazer um intercâmbio, faça, porque é algo sensacional. Eu conheci muitas pessoas. É muito surreal a quantidade de pessoas que eu conhecia por dia. Porque eu sou uma pessoa comunicativa. Então, eu me comunicava com uma pessoa que estava na minha acomodação. E aí, hoje eu saía com ela. E aí eu conhecia os amigos dela. E aí, daí eu já fazia amizade com os amigos dos amigos dela. E aí tinha isso na escola também. Então eu conheci muitas culturas todos os dias. Essas trocas de informações, né? Como que você vive no seu país, o que você faz, o que é normal pra você, o que não é normal pra mim. Igual ele, também levei algumas amizades também que eu converso do Japão e da Itália. Converso, tem umas pessoas daqui do Brasil também que eu ainda converso quando tem algum post ali no Instagram. A gente sempre resgata algum assunto. A parte do idioma também, que é surreal, né? Você chegar dentro de um país e você ver que todo aquele esforço de anos que você fez ali antes do intercâmbio vale muito a pena porque você está ali num país com outras culturas e você está conseguindo se comunicar. E eu, tipo, fiquei deslumbrado na hora que eu tava na praia, junto com meus colegas. E, tipo, literalmente tinha uma pessoa de cada país lá e a gente, todo mundo conversando. E eu falei assim, meu Deus, quando que eu ia imaginar acontecer uma coisa dessa? Então, Entendo. saldo Entendo. completamente positivo. E uma coisa muito interessante, você me lembrou muito uma coisa que o Aurélio falou sobre a Colômbia, né? Que tá aqui pertinho da gente. E ele falou assim, nossa, Maria, é engraçado, né? Como as mulheres colombianas vêm de uma cultura muito machista. E, gente, a gente tá no país aqui do lado, né? Não tô falando que o Brasil é diferente, tô dizendo que
essa percepção que você teve, né? Que foi muito inteligente da sua parte de falar assim, nossa, e tá aqui do lado. E tantas outras, né? Sim. Mexicanos, e não tô falando só desse lance do machismo, mas uma série de coisas que a gente consegue captar nisso que você falou, nessa Sim. conversa. Sim. Nesse, nossa, como é que é no seu país? Sim. Né? E fazendo uma observação que você falou da Colômbia, eu já fui para a Colômbia tanto como turismo quanto a trabalho. Eu lembro. E eu pude, tipo, nessas duas experiências a primeira vez eu fiquei 13 dias como turista e depois fiquei 7 dias a trabalho. E assim, eu senti uma semelhança muito, muito grande da Colômbia com o Brasil. Das pessoas, Eu também. do jeito que as pessoas se comportam, o clima do país. Eu acho que, tipo assim, num catadão, eu achei muito, muito parecido. Muito parecido. As pessoas são extremamente acolhedoras, igual as pessoas brasileiras. A comida lá é extremamente temperada, igual a comida daqui. Tem essa questão do machismo também. Então, eu achei muito parecido. Eles gostam de festa. Sim, Eles gostam muito de festa. Eles gostam de festa. Muito de festa. Carol, o que temos aí de saldo? Então, eu acho que em relação ao inglês, assim, de ter aquela confiança de eu falo sem me comunicar, foi um choque que eu já tive um pouco antes. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei feliz quando eu fui para Dinamarca, eu fiquei, tá, eu tenho um nível de inglês bom, mas eu só testo ele em conversas, digamos assim, mais rasas no trabalho, né, em situações de treinamento e testo ele na aula. Eu nunca tinha testado fora. Então, quando eu cheguei lá e consegui entender tudo, eu fui fazer um treinamento e consegui participar dos treinamentos, entender tudo o que estava acontecendo e conversar, ali já me trouxe um conforto muito grande do meu idioma para ir para o Canadá. Mas eu acho que uma coisa que aconteceu no meu intercâmbio que eu não esperava é abrir um pouco a minha mente que o mundo, assim, a minha vida ela não precisa ficar só dentro das fronteiras do Brasil, sabe? Eu fui uma pessoa que eu nunca investi em viagens, de uma forma geral para fora do país, mesmo quando eu já tinha condição financeira de fazê-lo. Então eu sempre ficava esperando oportunidades do trabalho. Graças a Deus esse ano foi muito abençoado. Eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia um pouco antes, depois para a Dinamarca, mas sempre coisas do trabalho. Eu nunca peguei, assim, o meu suado dinheiro, né, que a gente ganha todo ano e fiz alguma coisa para mim. E eu tinha um pensamento que agora eu considero muito errado, que gastar com experiência era besteira, né, que eu precisava, aquele nosso pensamento, né, que a gente é um pouco educado para ter. Guardar dinheiro para comprar uma casa, para casar, para comprar um apartamento e nunca gastar com experiência. E até então, para mim, tava tudo bem. Até ir para o Canadá e ver como é bom vivenciar exatamente o que você Abriu a falou. mente. Abriu a mente, tipo, eu não preciso ficar aqui. E abriu até a mente para... passou pela minha cabeça para o futuro coisas que nunca tinha passado de forma tão concreta antes, como, nossa, por que não no futuro pensar em trabalhar fora? Sim. Por que não pensar em trabalhar em X país e tal? Agora eu já sei que eu tenho inglês para isso. Mas abriu essa questão de, tipo, a minha vida não precisa ficar só aqui. É bem interessante você ter essa troca com pessoas de outros países. Então, acho que esse é o maior saldo, maior até do que aprimoramento de inglês, de ter melhorado a pronúncia, é que eu não penso mais como eu pensava antes de ir, sabe? Eu agora já penso, ai, quando que eu vou sair do país de novo? E não era Exato. o meu estilo de pensar, de verdade. Eu ficava meio que esperando quando eu tivesse uma oportunidade a trabalho seria ótimo, mas não fazia algo para mim mesmo. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas assim, quando eu viajo, pode ser, sei lá, um final de semana. Quando chega ali finalzinho de domingo, você já tá querendo a sua casa, você já tá com vontade de voltar, né? No conforto da sua casa. Mas do intercâmbio, eu não queria voltar. E eu não queria voltar. Não sei se aconteceu com vocês. Eu não queria voltar. Eu até mandei mensagem pro meu chefe, porque quando eu fechei o intercâmbio na pandemia, e aí eu fui fazer o intercâmbio 2 anos depois. Então, e quando eu fiz intercâmbio, aí durante a pandemia, e mesmo um ano depois do retorno, da flexibilização, eu ainda fiquei trabalhando 100% home office. E aí eu não... Tipo assim, eu ainda tinha aquele pensamento de, tipo, trabalho 5 dias presenciais. Então, não vou levar o computador. Eu falei assim, vou levar pra quê? E aí eu não levei meu notebook. E aí, quando eu mandei mensagem pro meu chefe, que eu tava voltando e tudo mais, ele falou assim, Vinícius, por que você não fica aí? Trabalha daí. Aí eu falei assim, eu não trouxe o computador.
Sério, eu já tinha ido pesquisar acomodações, porque me sobrou dinheiro e tudo mais. Aí o dinheiro que tinha me sobrado eu ia conseguir ficar pelo menos mais uma semana pagando a acomodação por conta e comendo, né? E me alimentando e tudo mais, mas eu não tinha levado o computador, e aí a única coisa que me restou foi eu voltar. Mas eu não queria. Não queria ter voltado. Eu não lembrava disso, Vini. Pois eu não é, lembrava fiquei disso. chateadíssimo. Ter ficado um pouco mais, assim, conforme foi chegando, assim, acho que principalmente as 2 últimas semanas, mas no último final de semana, como eu passei com a minha amiga, foi bastante intenso tudo, eu não pensei muito, mas quando entrou na segunda-feira, que o próximo sábado já era para voltar pro Brasil, eu ficava, eu queria ter só mais 2 semanas para ir para esse e esse lugar. Só mais 2 semanas, só mais Também 2 queria. semanas. E eu fiquei também com esse sentimento. Eu queria voltar, assim, já não era uma ideia, nossa, eu queria ficar aqui já para sempre, mas eu queria estender, sabe? Eu falei, eu só precisava de mais 2 semanas para fazer essas coisas. Eu tive uma experiência um pouquinho diferente, digamos, né? Eu terminei, já vim e na minha concepção, assim, uma frase direta é: não tem como eu morar fora do Brasil. É isso, não tem como. Mas, obviamente, viajar, com certeza, como você comentou, abre a mente, assim, dá vontade de conhecer, enfim, diversos países, ter essa experiência de conseguir conversar com pessoas de diversas nacionalidades é fantástico. Mas não é que eu não queria nem ficar ou que nossa, eu preciso voltar. Mas pra mim foi Foi suficiente. suficiente. Foi Uhum. perfeito, assim, o período que eu fiquei lá. Eu criei uma conexão muito grande com as pessoas, né? Que eu tava saindo lá. E o que me deixou também com essa vontade de querer ficar foi que eles ficaram uma semana a mais. Eles fecharam, tipo, 5 semanas de intercâmbio. Eu fechei 4. E aí eles ficaram ainda mais uma semana. Eu falei assim, eles vão viver aqui, eu não. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tá caminhando pro final do episódio, acho que vocês sabem. E eu queria fazer uma dinâmica, não sei se vai ser muito fácil, mas gostaria que vocês definissem o intercâmbio de vocês em uma palavra. Uma palavra. Acho que essa palavra aí vai demorar um pouquinho, mas se eu pedisse uma palavra, Aurélio. Essa pergunta ela é bem difícil mesmo, né? Como a gente comentou, tem muitas experiências, muitas coisas que acontecem, passam na cabeça e tudo mais. Mas é algo que eu diria que é inspirador. Inspirador. Boa. Porque te inspira a ver o mundo de outras maneiras, te inspira a querer viajar mais, te inspira a fazer outras coisas, enfim. Inspirador é uma palavra. Gostei. Vini, uma palavra. Eu acho que novo. Porque tudo é novo. Para mim, ir para outro país, uma coisa nova. Ter contato com outro idioma, coisa nova. Ter contato com outras culturas, novo. Então, para mim, eu acho que é a palavra novo. Um novo inspirador e... Antes de dizer minha palavra, contando um pouco do porquê dessa palavra, antes de ter a oportunidade do intercâmbio, eu tinha muito uma síndrome do impostor de falar outra língua, e acho que a Mari sabe, porque foi uma das coisas que eu contei quando a gente começou no My Profile. Por N razões que não cabe dizer aqui, eu nunca pude estudar inglês quando eu era mais nova, então eu já comecei nos 18, 19 anos ali, do básico mesmo, do verbo to be. Enquanto outras pessoas já tinham tido uma base um pouco mais nova, e isso me envergonhava muito e me fazia duvidar se um dia eu ia falar do jeito que eu queria, do jeito que eu preciso para trabalhar. E eu acho que a palavra é confiança. Não que essas 4 semanas fizeram eu voltar falando como nativo, não é isso, mas eu acho que a oportunidade que eu tive de colocar o meu idioma para jogo lá, me fazer entender em todas as situações e compreender todas as situações, nunca mais eu vou duvidar da minha capacidade aí para usar, seja inglês, seja espanhol ou qualquer outra língua que eu vá estudar. E eu sofri muito, muito com essa questão da síndrome do impostor, de achar que no fundo, por mais que a Mari falasse, esse é seu nível, eu sempre falava, a Mari é minha amiga, por dentro, por isso que ela fala para não me chatear. E eu voltei muito confiante no meu inglês, muito confiante. Isso é verdade. Isso é verdade. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Muito obrigada, Aurélio. Muito obrigada, Eu que Vini. agradeço. Obrigada, Carol. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom relembrar Sim. toda essa experiência maravilhosa. Muito bom. Obrigado a você. A vocês que ficaram com a gente até o final, muito obrigada. Nosso próximo episódio tá por aí. A gente se vê no próximo My Profile Videocast. Thank you. Bye.